Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais uma análise da parte 2. Eu falei que tinha parte 2, né? Sobre a questão da crise nos bastidores. E a parte 2 vai ser chamada de Hoje a Reunião. Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. Eu também já assisti também todo o vídeo do canal Raiz Tricolor, do Gabriel Amaral, o segundo vídeo que ele falou sobre isso. Foi até mais uma resposta a que foi informado do que propriamente dito a tudo isso. E vai ser interessante porque eu quero destacar duas coisas. Primeiro, essa situação aqui, ó. Que normalmente, eu não sei se você sabe, mas normalmente o Gabriel Amaral, eu quero que você entenda isso. Quando eu tô falando pra vocês, eu tô falando dessa forma aqui, tranquila, realmente ali com o peito aberto. Se você for ver, olha só como que tá a postura do Gabriel Amaral. Tá fechada. Sabe por quê? Porque ele não queria estar falando sobre crise do Fluminense. É isso que eu quero falar. Isso daí não é metaforando, tá? Eu não sou o cara do metaforando, não sou o cara que vai falar sobre microexpressões, não. O que acontece é o seguinte: na psicologia, a gente tem uma base de que de entender como que a pessoa vem para nós. E se você for ver, o tempo inteiro ele tá fechado. Enquanto no primeiro vídeo eu mostrei ele estando aberto, nesse segundo vídeo tá fechado. Sabe por quê? Porque ele não estava confortável. Lá ele não estava confortável. Ele conseguia uma boa situação que ele acabou falando, mas que ele nunca deixou transparecer que ele estava confortável em falar que o Fluminense estava numa crise. Então só nisso daqui eu já posso afirmar que o Gabriel Amaral não queria ter feito esses vídeos. Fez, mas acontece. Antes disso, dá um likezinho, ó, só pra ficar legal. Então vamos aos pontos. Eduardo Barros. Eu falei pra vocês lá atrás sobre quando ele estava discutindo, e foi dito que no caso do Eduardo Barros, caso de discussão contra o torcedor. Eu falei pra vocês que eles iam dar uma chamada nele, e deram. Eu falei o seguinte, que a questão dele era o foco. Isso daí o Gabriel Amaral não falou, mas eu vou falar. Com certeza deram uma chamada nele e falou assim: cara, o foco de você não é discutir com o torcedor. O torcedor, quem tem que discutir é... Quem tem que ficar ouvindo é a gente. Vocês têm que esquecer que o torcedor existe naquele momento. O que você tem que fazer é justamente focar em campo. E quando ele ficou em campo, a gente ganhou. Quando ele não ficou em campo, a gente empatou. É interessante, né, ver como que mesmo o cara que não tá jogando, que não tá lá tocando a bola, por ele ter feito tal ação, a gente empata. Por ele ter feito tal ação, a gente ganha. Olha só que interessante, né? Gabriel Amaral foi perfeito nisso e eu tô complementando justamente do que foi feito. Eu tava lá? Eu não tava lá. Eu tenho uma informação? Não tenho uma informação. Mas eu achei interessante. No jogo inteiro do Fluminense Bahia, eu tava vendo o Eduardo Barros. E toda hora eu tava vendo o que o Eduardo Barros estava fazendo. E sabe o que ele estava fazendo? Se concentrando no jogo. E era isso que ele deveria fazer. Foi por isso que ele foi contratado. Dito isso, perfeito a primeira parte. Sobre a questão do Marcelo, né? De novo falando sobre o Marcelo, ele fala sobre base e gestão. Novamente, que ele está muito mais junto com a base. E o grande problema justamente é essa questão de falta de comunicação. Na minha concepção ficou claro do que o Gabriel Amaral falou, que o problema no Fluminense é falta de comunicação. É falta de clareza. Sabe? Não adianta o silêncio pelo silêncio. Ainda vou falar sobre isso. O que adianta é comunicação. É fazer justamente as pessoas entenderem do porquê tá acontecendo não está acontecendo A, mas está acontecendo B. De novo, ao invés de colocar nesse caso não foi tanto, mas assim, diversas vezes você está tirando
O GFT está tirando a chance de um esquerdinha para colocar outros jogadores. Isso vai fazer com que o Fluminense tenha dificuldade no futuro. Ainda mais se os jogadores jogarem bem em outros clubes, eu não garanto que eles vão ficar no Fluminense, não. A gente viu, por exemplo, no caso do Caio Paulista, que o Caio Paulista falou assim, cara, eu não quero voltar pro Fluminense. Por favor, me comprem. Olha só como que é essa funcionalidade dentro do Fluminense. Dito isso, Marcelo, ele entende que estão fazendo sacanagem com a base e tá junto com a base. Eu não acho que realmente o Marcelo deveria se posicionar dessa maneira. Até porque ele é um jogador. Antes de qualquer coisa, ele é um jogador. Ou seja, na minha concepção, há um problema de comunicação e posicionamento dos jogadores. E, claro, né? O mais importante, que também foi divulgado até mesmo pelo próprio Netflow. Reunião sobre problemas? Não. É caçar quem vazou essa reunião. Quem vazou justamente tudo que está acontecendo. Sabe? Só vaza um problema se tiver problema. Se não tiver problema, não vai vazar nada. Entenda de uma vez. O problema está acontecendo. A gente viu no... que bom que eu vejo... Que bom que eu tô falando agora, depois do jogo contra o Bahia, que realmente tem problemas no Fluminense. O Samuel Xavier demonstrou um problema justamente que é de comportamento. Há problemas de comportamento graves no Fluminense hoje e que precisam ser discutidos. Não adianta atacar quem espalhou. Na minha concepção, adianta resolver o problema. E espero que isso aconteça. Dito isso, se inscreva no canal, faça o Telebrasil que curte, comente, compartilhe, rede social de criação de vídeo, vê todos os dias 10, 12 e 20 horas, Pix na tela, para qualquer valor. Vamos falar mais sobre Fluminense. Continuando falando mais sobre esse tema, mais sobre o Filé. O que acontece é que todo mundo entendeu que o Gabriel Amaral falou que o Filé teria problema com o Marcelo. No final da história, não foi nada disso. Sabe, existe um livro muito importante na minha área da psicologia, que é O Que Eu Não Falei, sobre Deus, de Viktor Frankl. A presença não ignorada na obra de Viktor Frankl, né? E aí o próprio Frankl, ele fez também um vídeo chamado A Presença Ignorada, né? Tipo assim, olha só, ele faz uma presença ignorada. Ele também faz um vídeo chamado A Presença Não Ignorada. Que é justamente isso. Foi muito bom essa pontuação do Gabriel Amaral. De falar o que ele falou de fato. Ele falou que se houve um problema, a gente não sabe, mas que o filho do Filé saiu para ser justamente uso exclusivo não, mas um dos usos de Marlon. Sabe aquele jogador que atuava na lateral? O Marlon requisitou, pagou justamente ali, e agora ele está junto com o Marlon, fazendo toda a questão fisiológica com o jogador. Ou seja, foi muito melhor justamente essa questão de entender que pode ter vindo um problema e que esse problema gerou isso, ou pode não ter havido. E que até agora ele não sabe disso. Ótimo, perfeito. A informação tem que ser essa. É entender o que o próprio Gabriel Amaral não falou. Muito importante. Apoio bastante isso. Dito isso, os dois últimos pontos. A atual ação, silêncio. Foi pedido no silêncio e eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Sabe por quê? Porque o silêncio significa que o problema ainda tá lá. Sabe? Se fosse resolvido, o Fluminense já teria mostrado que foi resolvido. Agora o silêncio só tira justamente, só afasta ali. Sabe?
Se você quer realmente não afastar os torcedores, e novamente, o Fluminense estava em caminho em 68 mil só os torcedores. Com todo esse problema, 66 mil. Até acho que duas semanas atrás, estava 68 mil. Até 2 meses atrás, estava 68 mil. Passou para 66.800. E por conta disso, passou para 66.665. Eu sempre vejo todo dia esse contador. Ou seja, na minha concepção, o silêncio é muito pior. Porque o silêncio, ele é um grito maior do que os gritos possíveis lá de dentro. É isso que eu te falo. Às vezes ele não entende que o silêncio grita muito mais do que um grito. Ou do que diversos gritos. Isso me preocupa. Isso me preocupa o Gabriel Amaral. E a última informação, né, a adição sobre isso que eu tenho é sobre o Felipe Melo. O Felipe Melo, ele falou sobre a situação do momento, tentou realmente se colocar como um cara que realmente está preocupado, mas também desconversou muita coisa e realmente, né, quis conversar, quis falar que isso daqui é tudo intriga da oposição. Tipo assim, Felipe Melo, vamos falar a verdade? Vamos falar a verdade? Se isso fosse intriga da oposição, o que não é, porque não tem oposição Fluminense, o Fluminense não tem uma oposição organizada sequer, não seria inventando esses fatos. E de fato, diversas vezes a gente viu que o que foi dito pelo Gabriel Amaral, entre outros também colegas jornalistas, aconteceu de verdade. É visível. E até mesmo eu informei sobre isso. Então, Felipe Melo, por favor, menos. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça isso aí pra você, que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição de vídeo, 12 às 10, 12 e 20 horas. Pix na tela e eu vou deixar o link na descrição. Saudações tricolores.